Fala galera que me acompanha no meu canal no YouTube, muito prazer, meu nome é Vinícius Medeiros e bora simbora falar de futebol nordestino, bora simbora falar do esporte, porque hoje a gente vai falar sobre como o Mariano Souza foi importante para a permanência do Alan Ruiz, para a renovação do Alan Ruiz no esporte e o Wagner Love, a gente vai falar sobre ele, será que ele vai pro Náutico, será que ele fica no esporte, a gente vai falar um pouquinho sobre essa negociação. Mas antes, peço que você que está chegando aqui no YouTube, não esquece de se inscrever aqui no canal para ajudar o canal a crescer e claro, deixar o like se você gostou. Também não esquece de comentar, você pode deixar sua opinião, lembre que esse espaço não é só meu, esse espaço também é de vocês e vocês podem deixar suas opiniões aí sobre os assuntos que a gente vai tratar aqui. Fiquem ligados no canal que a gente tá voltando com tudo e é nóis. Vamos embora falar um pouquinho, começando a falar sobre o Alan Ruiz, porque o Alan Ruiz renovou com o esporte, né? Uma matéria inclusive do Globo Esporte, uma matéria do GE, falou que o Alan Ruiz renovou com o esporte e era uma indefinição, né? Era uma indefinição sobre o Alan Ruiz, por quê? Porque o Alan Ruiz chegou no esporte no ano passado, nesse ano no caso, porém ele chegou com uma cláusula contratual, né? Ele renovaria o contrato automaticamente caso o Sport subisse a Série A, coisa que não aconteceu. E aí o Alan Ruiz estava com uma permanência indefinida para essa temporada, né? Tinha outras sondagens, tinha clubes atrás do Alan Ruiz, porque é um jogador experiente, é um jogador que tem uma certa qualidade, né? Inclusive o Alan Ruiz foi mal utilizado pelo Anderson Moreira, né? Ele era um jogador mais de meio, um jogador que quando entrou no meio conseguiu ajudar, inclusive fez alguns gols no esporte no meio, porém o Ederson Moreira colocava o Alan Ruiz de ponta, enfim, teve toda essa subutilização do Alan Ruiz. O Ederson não conseguiu aproveitar ao máximo o jogador. E agora ficou essa indefinição sobre como se o jogador iria permanecer no esporte ou não. E aí, perguntado, né, ao Mariano Souza na entrevista coletiva, né, tava circulando dizendo que o Mariano Souza tinha sido peça fundamental para a permanência do Alan Ruiz, inclusive os dois já se seguiam, né, nas redes sociais, no Instagram, enfim. E aí o Mariano Souza, perguntado a eles, ele disse que ele e o Wagner Love, tanto o Alan Ruiz como o Wagner Love, eram os jogadores que ele mais conhecia, né, que ele conhecia por inteiro, todos os jogadores. Ele ainda vai conhecer o elenco, ainda vai trazer novos jogadores, mas disse que o Alan Ruiz e o Wagner Love eram dois jogadores que ele conhecia, né? O argentino, porque jogava com ele quando ele foi do futebol argentino, jogou contra ele, né? Já conhecia o Alan Ruiz desse mundo ali do futebol argentino, e agora tava vindo aqui pro esporte. Eu acho que o Mariano Souza quis garantir nessa renovação do Alan Ruiz, né, um jogador que deve ser melhor utilizado por ele, inclusive, tanto por ser argentino, né, ter uma conexão maior do que os demais jogadores, como também em questão de qualidade. Eu acho que o Alan Ruiz pode ajudar bastante o esporte. Quero que o torcedor comente sobre essa renovação, então coloca aí nos comentários o que você achou, mas o Alan Ruiz está de contrato renovado com o esporte, e pelo que o Mariano Souza falou na entrevista coletiva, ele teve uma importância para essa renovação, que eu acho que se chegasse outro treinador, né, que não fosse, né, utilizar o Alan Ruiz da melhor maneira, eu duvido que ele ficaria no esporte, acho que ele teria ido para outro clube. Então bora falar um pouquinho também sobre o Wagner Love, porque o Wagner Love está vivendo uma indefinição, né? Saiu dizendo que o esporte tinha interesse na renovação, depois o esporte anunciou que o contrato havia acabado, que o Wagner Love não era mais jogador do clube, o Wagner Love se despediu nas redes sociais do esporte, da torcida, enfim. E agora voltou, né, alguns diretores do comitê gestor do esporte falando que tem interesse sim, e essa negociação ainda não acabou. Não acabou essa negociação do Wagner Love de renovação. Porém, tem uma situação. Tanto o Alan Ruiz, que a gente falou agora há pouco, como o Wagner Love, eles terão que passar por uma readequação salarial. O que isso significa? Né, que o esporte, nesse momento, uma permanência na Série B, eles terão que diminuir um pouco os salários para continuar no Leão. E aí o Wagner Love, né, tem várias propostas além do esporte. O Wagner Love tem proposta do Amazonas, o Wagner Love tem proposta do Joinville e tem proposta também do Náutico, né, um dos principais rivais do esporte aqui na capital. E essa proposta do Náutico, do Wagner Love, é uma proposta que, segundo algumas fontes internas do Náutico, era uma proposta superior ao que o esporte ofereceu para a renovação. Né, o que eu acho loucura, inclusive, porque um time na Série C, eu acho que se pagar mais de 100 mil reais um jogador, por mais que o Wagner Love seja um jogador experiente, um jogador que sabe fazer gol, principalmente na Série C, eu acho que ele pode render. Acho que nenhum time na Série C deve pagar um valor acima de 100 mil reais para um jogador que pode dar certo, tem tudo para dar certo, mas que pode dar errado também. Então, a gente sabe como é o mundo do futebol. Então, acho que é uma loucura do Náutico ter a se oferecer essa proposta, mas tem. Então essa proposta do Náutico está lá engatilhada, o Náutico não deve aumentar mais nada, nem diminuir mais nada, é a proposta final do Náutico, e o Wagner Love tem a proposta aí de renovação do esporte, que é um pouco menor, né, em questão de salário, questão de
do clube ter ficado na Série B, acabou tendo essa diminuição do salário do Wagner Love. Mas até agora não tem nada definido. Wagner Love estava num cruzeiro com a família, né? Agora deve sair de férias e até agora não respondeu ninguém. Não respondeu o Sport, não respondeu o Náutico em questão de sinalizar, né, um acerto com qualquer um dos clubes. Nada está certo. Inclusive o Náutico, na minha opinião, o Náutico deve ir buscar outro centroavante, né? Porque acho que não deve estar perdendo tempo na contratação de um jogador que, como eu disse, é experiente, é um jogador que tem qualidade, mas nenhum jogador é acima do clube, nenhum jogador é acima de nenhuma instituição, tanto para o Sport, tanto para o Náutico. Então o Sport tem que buscar um centroavante. Aí você me pergunta, caso ele permanecesse no Sport, né, tem aquela situação do clima da torcida, né, por conta da situação que aconteceu, quando ele falou para os torcedores ficarem em casa, teve toda essa situação, tem um clima com a torcida que não é muito bom. O Wagner Love poderia ajudar o Sport, eu acho que o Wagner Love ficaria para ser um reserva no Sport, porque eu acho que o Sport tem que buscar outro nome. O Wagner Love já vai fazer 40 anos de idade. Não que a idade seja um indicativo de que o futebol dele está acabando, muito pelo contrário, é um cara que joga bem, consegue render, consegue jogar 90 minutos, então ele está bem de preparo físico. Mas eu acho que na questão de qualidade, novamente com a Série B, o Sport precisaria de um centroavante que viesse para se titular e o Love seria meio que um reserva ali, um reserva de luxo, a gente pode dizer assim. Então, tem toda uma situação envolvendo a possível renovação do Wagner Love no Sport, que ainda não está concretizada, nem a saída está confirmada 100%, o Sport confirmou, mas ainda está rolando isso nos bastidores. E é isso. Então a gente falou um pouquinho aqui sobre a renovação do Alan Ruiz, falou um pouquinho também sobre o Wagner Love. Peço que o torcedor do Sport comente, o torcedor do Náutico também comente, para a gente falar aí nos comentários sobre essas inovações. E claro, o Wagner Love, repito, não está nada certo com o Sport, não está nada certo com o Náutico, ainda não respondeu nenhum dos clubes, mas negocia com os dois. Então a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos e é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima.